rosa, azul, branco, roxo. Hoje estamos aqui para falar de uma cor e nem é o preto, minha cor favorita. Estamos aqui para falar do Setembro Amarelo. Mas você pode se perguntar, Mas já não passou Setembro Amarelo? Porque soltar em novembro um vídeo sobre prevenção ao suicídio. olá, meu nome é Mariana Black e sejam muito bem-vindos ao COG System. Neste canal falamos sobre transtorno dissociativo de identidade em sua variação OSDD, a qual nós temos. Eu, ocupando este corpo no momento, sou a Mariana Black, uma Alter, ISH e Gatekeeper desse sistema. Se você estiver perdido, não sabendo o que são essas siglas, ou o que é Gatekeeper, ou mesmo o que é sobre realmente esse canal, você pode depois ver outros vídeos aqui sobre funções, sobre o que é sistema. Hoje o vídeo não é sobre TDI, não é sobre OSDD, é sobre o Setembro Amarelo. Uma das causas mensais, né, e cada mês aí vão tendo uma cor, como o Outubro Rosa, agora que acabou de passar. Mas a gente veio aqui falar do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, ao autoextermínio. Por quê? Justamente por ser fora de época, não é? Durante todo o ano acontecem pessoas acometidas por câncer e durante todo o ano também pessoas suicidam. Então, dessa forma, se torna muito importante falar disso. Meus amigos sistemas e singlets, já deixo aqui o aviso de que esse vídeo vai conter gatilhos para as pessoas mais sensíveis ao tema. A gente vai tentar falar e trazer tudo aqui de uma forma não gerar nenhum tipo de sentimento negativo, e sim trazer informação, que é o propósito também do canal, né? Pessoal, de forma geral, então, o suicídio, ou hoje como ele vem sendo também chamado autoextermínio, tem algumas causas, fatores de risco, né, que aumentam, né, as chances de a pessoa cometer este ato. E dentre eles, podemos destacar abuso de álcool e drogas, depressão, né, as suas variadas formas, que não existe apenas uma depressão, mas alguns graus, e principalmente depressão enquanto transtorno, né? E falando em transtorno, outros transtornos mentais também estão fortemente associados a estes números, né, do suicídio, que são principalmente, mas não somente, né, principalmente o transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline. Dados do Ministério da Saúde trazem pra gente que 800 mil a 1 milhão de mortes são registradas em todo o mundo decorrentes de suicídio, e aqui no Brasil 12 mil ao ano aproximadamente, tá? Dados ali da Associação Brasileira de Psiquiatria também trazem para nós que ocorrem aí na média de 38 casos por dia. Se isso não é um motivo de grande conscientização e grande preocupação para todos, eu não sei mais o que pode ser. Bom, pessoal, neste vídeo iremos trazer a opinião, comentários e respostas para algumas perguntas que elaboramos, tá? De duas psicólogas, tá bom? A Eliene e a Bruna. Elas são psicólogas de abordagens diferentes, tá? A Bruna trabalha com a terapia familiar sistêmica, enquanto Eliene vai trazer para nós uma visão, né, dela e também da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Vou listar aqui, vai aparecer aqui também para vocês na edição, 3 perguntas inicialmente que elas vão responder nesse vídeo, e mais 4 perguntas seguintes vão ficar para o vídeo 2. É muito importante que vocês vejam esse vídeo até o final e também assistam toda a parte 2, que vai ser já lançada na sequência, tá bom? Gente, vamos lá. Quais quadros estão mais comumente levando jovens, né, adolescentes e jovens de 13 a 28, 15 a 25 anos à ideação suicida e efetivar este autoextermínio? Bem, nesse caso, né, o que a gente tem aí como um grande fator para ideação suicida e para atos de autoextermínio seria, de fato, o quadro de depressão, né? A depressão, ela tem crescido significativamente em todas as faixas etárias de vida, então a gente vai encontrar isso em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Então vai perpassar justamente essa faixa etária aí de 13 a 28 anos, e após os 18, né, a gente pode ter um acréscimo de transtorno
transtornos de personalidade também. Então, nesse caso, alguns transtornos de personalidade, como o borderline, por exemplo, né, pode sim também ser um fator aí de maior vulnerabilidade em relação à tentativa também de autoextermínio dentro dessa faixa etária, a partir então dos 18 anos, entre os 18 e 28 anos. Pergunta 2 seria, a pessoa realmente, ela deixa algum sinal, ela deixa recado, quais são avisos, né? Como pode se dar este pedido de ajuda? Bom, na realidade, né, existe esse mito de que se a pessoa quer se matar, ela não conversa, ela não avisa ninguém. Mas na realidade, né, uma pessoa que está aí pensando em cometer um ato de autoextermínio, ela apresenta uma ambivalência, ou seja, não necessariamente ela quer morrer, ela percebe a morte como a última alternativa, o último recurso. Algumas pessoas, né, alguns familiares e amigos acabam negligenciando, acreditando que isso é só uma forma de chamar atenção, até que infelizmente isso pode vir a acontecer. Outras já são um pouco mais veladas, elas se afastam, elas mudam o comportamento, elas já não querem mais, né, conversar tanto com as pessoas, né, elas modificam muito a forma natural delas serem. E aí, nesse caso, é importante as pessoas mais próximas observarem isso. E por fim, número 3, na sua experiência clínica, já teve que lidar com alguns casos assim? Como foi, como colaborou, como percebeu? E o paciente, como ele trouxe essa questão? Bom, dentro da clínica, né, principalmente como eu trabalho aí com transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, infelizmente, né, não é tão raro da gente encontrar, né, o paciente trazendo essa parte da ideação suicida. Geralmente, né, o paciente ele pode trazer uma ideação que a gente chama de ideação passiva, ou seja, ele vai apresentando um sofrimento emocional significativo e às vezes em algum momento ali da própria terapia ele pode fazer, olha, eu já cansei, tudo que eu queria, né, fazer é fechar os olhos e não acordar mais, né? Isso a gente chama de ideação passiva, porque uma vez que a gente investiga, a pessoa ela não tem a vontade ainda de se matar, não tem um plano, não tem nada definido, mas ela já começa a apresentar sinais de cansaço emocional significativos e de fato, né, às vezes não acordar mais poderia ser considerado uma forma bem atrativa de lidar com esse sofrimento emocional, né? Ou seja, distancia nesse sentido. Já outros casos, o paciente ele traz mesmo, né, de uma forma mais aberta a vontade dele de se matar. Então, muitas vezes, se você já está fazendo um acompanhamento mais longo, por exemplo, com o paciente, ele relata isso, fala, olha, de fato, eu estou muito cansada, eu estou muito esgotada. Essa semana, por exemplo, eu de fato pensei em me matar, comecei a planejar. Então, muitas vezes o paciente ele vai abrir isso diretamente, principalmente se ele já tem um processo, uma relação aí com o terapeuta que está seguindo. Existe, né, um protocolo que a gente segue de investigação de como que está a ideação, se tem algum plano específico, se já estabeleceu alguma data. Todos esses aspectos eles são importantes para nos dizer sobre como está essa gravidade, se a pessoa ela já está aí, né, num processo de acompanhamento psiquiátrico, a gente aciona o psiquiatra, se não, a gente também faz o encaminhamento psiquiátrico e também aciona a rede de apoio, que seria a família, né, uma pessoa da confiança dela, para então a gente formar uma equipe em prol de ajudar essa pessoa. A gente segue todo um protocolo justamente para contribuir, mas o mais importante, principalmente do papel do terapeuta, é esse acolhimento, é a escuta, né? É validar que de fato aquele momento é um momento difícil, mas ao mesmo tempo de resgate de uma esperança, de uma expectativa, né? Então a gente também faz o contrato com a vida, a gente trabalha de maneira, né, a resgatar motivos para a pessoa continuar vivendo, porque naquele momento específico, né, onde a ideação suicida está mais forte, a gente vai trabalhando justamente para, né, ganhar força, ganhar recursos e ajudar a pessoa a passar dessa fase e assim então ela conseguir, né, superar esse momento tão difícil e seguir aí, né, vivendo uma vida melhor. Olá, eu sou Bruna Magalhães. Recebi o grande desafio de poder falar sobre uma temática difícil, dolorosa, mas necessária.
Eu entendo que a primeira coisa quando a gente fala sobre suicídio, a gente precisa diferenciar a ideação suicida e o ato suicida. Ideação são pensamentos, né, o desejo de acabar ali, não necessariamente com a própria vida, mas acabar com aquele sofrimento. E as pessoas que de fato fazem dessa ideação um ato e chegam a tirar a própria vida. Estabelecer um padrão comum entre essas pessoas seria reduzir o sofrimento que estão passando. O fato é que está ficando cada vez mais comum, né, sim, o suicídio, em cada vez pessoas mais jovens. A gente está falando hoje sobre o suicídio infantil. E aí, reduzir isso a um perfil, né, acho complicado porque cada sofrimento é um, cada pessoa é um. E quando a gente pensa, né, se a pessoa ela deixa um recado, se ela não deixa um recado, se ela dá sinais ou não dá sinais, eu entendo que a gente precisa ficar atento sim ao que esse sofrimento está contando e como ele está se mostrando. Eu costumo dizer que a gente precisa diferenciar algo dentro do esperado, uma tristeza, um estado depressivo de uma depressão. Ou por exemplo, um desejo de manter as coisas organizadas do que necessariamente um transtorno obsessivo compulsivo. Para mim, a grande diferença é que começa ali a afetar a rotina da pessoa. Esse sofrimento, ele já não consegue mais se conter, de modo que a pessoa consegue estabelecer uma rotina contínua e cumprir as suas tarefas diárias. Isso é um alerta, é um sinal para a gente começar a se preocupar, sim. Cada pessoa, né, tem uma forma de agir, mas de modo geral, esse tipo de sofrimento é muito silencioso. Na minha experiência, tive poucos contatos com pessoas que idealizam ou que houve alguma tentativa de autoextermínio. Mas lido aqui todos os dias com pessoas que querem acabar com o sofrimento. E se acabar com o sofrimento quer dizer, né, necessariamente que eu vou acabar com a vida, eu vou parar por aqui, há de se pensar aqui em psicoterapia o que pode ser feito, né, para ressignificar esse sofrimento, para contar que há outras possibilidades. Corta de novo, vamos lá? Sem julgamentos, com uma escuta realmente ativa. Que pode ser dita, né, o cuidado que Elas permaneçam, investir na sua saúde emocional, né? Como sobreviventes de trauma são mais suscetíveis, né? essas ondas, né, esse movimento estiver muito distante, é